que o mercado de bitcoins ou qualquer outra criptomoeda, você tem que avaliar da seguinte forma. Você tem as pessoas que compram para reter e não estão transacionando, que é o cara, vou deixar como segurança a longo prazo, e tem o fluxo, o flow, que é justamente o que está transacionando. Dependendo da criptomoeda, um cara relativamente grande pode fazer um estrago sozinho, porque você não sabe quanto estão movimentando de fato. E aí você tem problemas que problemas que são análogos ao que poderia acontecer com qualquer ativo pouco líquido. Ter vários caras que manipulam o preço. E às vezes, uma das coisas da bolsa é isso. Ativos pouco líquidos, o preço tem muita chance de estar fora. Então imagine o estrago que você faz, porque para o Elon Musk, uma pequena fatia da fortuna dele é suficiente para fazer estrago em vários mercados, não só de criptomoedas. O nosso também, dependendo do papel, não teria uma liquidez tão grande. E a palavra dele também vale muito, né? O cara fala, vou comprar as bitcoins, agora dispara, e todo mundo compra atrás, né? O cara, quantos seguidores ele tem no Twitter? Sei lá, 100 milhões? Eu não sei exatamente. Não sei, né? Eu acho que ele pode ter todos que ele quiser. Todos que ele quiser. Ele pode chegar a fazer a mensagem dele. Ele não pode obrigar as pessoas a seguirem. Não, mas ele pode twittar um bagulho e tem um forçar anúncio que todo mundo gratuito. vê, pô. Isso sim. Mensagem patrocinada por Elon Musk. Ele pode. 172 milhões de pessoas seguindo ele. O cara vai lá e fala que vai comprar um negócio, o negócio sobe. Vai que vai. Assustador, cara. Assustador. Mas vocês estudam essa parada de Bitcoin ainda? Ainda é um assunto relevante como era em 2020, vai? Assim, o valor bateu $52 mil, né? No carnaval aí. E veio abaixo de 30, 25. Bateu $1 trilhão de valor de mercado, de market cap, né? Das que estão sendo negociadas. Então tem muita gente investindo, né? Muita gente mesmo. E sempre que acontece alguma coisa diferente nos Estados Unidos, tem uma legião, o pessoal das bitcoins é uma legião online. Né? Diferente do investidor de bolsa, por exemplo. Não necessariamente o senhorzinho que tem ações é um cara viciado em Twitter. Sim. O cara das bitcoins é todo mundo viciado online. O cara, porque não sei se você já investiu em Bitcoin. É difícil pra caramba. É um rolo pra abrir a conta da Bitcoin, meu amigo. Você tem que ser PhD de programação. É muito difícil. Você tem que ter uma senha guardada. Eu tenho Bitcoin. Então. Né? Mas foi muito difícil abrir a conta a primeira vez que eu abri a conta, né? Mas, então, por exemplo, você vê, voltou o fantasma da crise dos bancos regionais nos Estados Unidos. Né? Aquele New York Community Bank Corp, né? Que estava com ativos imobiliários, que comprou aquele Signature Bank na crise no começo do ano passado, já faz um ano a crise, né? Dos bancos que foram quebrando, quebrou o Silicon Valley, quebrou o New York Signature Bank, quebrou o CS. A crise foi monstra. O Banco Central Americano, Federal Reserve, teve que intervir e falar assim, nós vamos honrar todos os depósitos em todos os bancos. Então quebrou, os bancos estão quebrando. Então os bancos também caiu 50% na bolsa, depois até melhorou. Mas aí fica aquela legião de gente do Twitter mandando tira o dinheiro dos banquinhos, tira o dinheiro dos banquinhos, compra Bitcoin. Então, movimentos assim, né, trazem muita liquidez para Bitcoin, principalmente. Das criptomoedas é a mais famosa. Tem o Ethereum, tem algumas outras, XRP, que fica lá, né? Quando você olha um investimento, você pode olhar de várias formas. Pô, mas que eu nem acho que comprar Bitcoin é um investimento. Se você tá olhando assim, você pode... ativo. É um ativo no sentido que as pessoas estão trocando. Muita gente fala assim, olha, tenho muito medo de ficar com real, ou muito medo de ficar em dólar, porque a inflação americana não está baixa. A pandemia, o pós-pandemia foi alto, então você pode comprar ativos. O americano gosta muito, por exemplo, de comprar imóveis. O mercado americano de imóveis é muito líquido, e não só líquido no sentido de número de transações, como é fácil você acessar os preços. Então, não tem muita dúvida de quanto vale uma casa. Você tem o histórico de quem comprou, a região. Toda hora tem Aqui no Brasil é mais complicado. Você vai vender um apartamento, você não sabe se aquele preço está acima. É ruim para todo mundo, porque você não quer, como vendedor, vender por um preço baixo, mas como comprador você não quer por um preço alto. Então, quanto mais tem assimetria de informação, pior. Então, quer dizer, as pessoas, quando tem uma insegurança em relação a uma moeda ou algum outro ativo, compram coisas. No Brasil, por exemplo, na época de hiperinflação, nunca se vendeu tanta obra de arte. As pessoas compravam obras de arte, compravam também dólar, compravam imóveis porque o dinheiro era corrosivo. De certa forma,
muitos que investem em Bitcoin falam, ó, eu não confio aí nesses bancos centrais, porque não está falando só do Brasil, eu não confio no Federal Reserve, eu não quero ficar com dólar, porque amanhã dá uma merda e desvaloriza tudo, então vou procurar um ativo que eu considero mais seguro. Na concepção dele, o Bitcoin ele é seguro porque não tem essa intervenção. Uhum. Aí começa a ter os dois lados. Porque quando você pega a correlação do Bitcoin com a bolsa americana, dependendo do período, a correlação é muito alta. Porque seria seguro assim, ó, esse negócio não depende do outro. Então, ele é um bom no sentido de diversificação e mitigação de risco. Mas isso ainda não... O histórico não é tão longo. Você fala, tá, isso existe há um tempão, mas assim, com esse volume não existe há tanto tempo. E aí, o que se tem hoje, assim, pô, a volatilidade dele, se medir em dólar, ele oscila bastante. Então, você quer Bitcoin, ok, mas não vai pôr todo o seu dinheiro em Bitcoin, porque você pode ter uma dor de barriga. Nenhum ativo que é muito volátil, você deve ter um percentual grande da sua carteira. Ativos que são extremamente voláteis, como é a Bitcoin, você tem que ter só um pouquinho, não tem jeito. Um dado interessante Desculpa só te interromper, eu estou pegando aqui o gráfico, o Bitcoin agora está $52 mil. 52, mas, por exemplo, em 2021, ele passou de $60 mil. Se você puxar o gráfico desde o começo, é igual o gráfico das tulipas. Que é uma bolha. Então, quer dizer, eu sou da seguinte ideia, você quer investir, beleza. Aí, claro, tem um negócio que é acesso ao risco da pessoa. Mas assim, para a maioria das pessoas, aí de novo, vários estudos mostram que o ideal é não ultrapassar 4% do patrimônio. Por quê? Sabe quantos bancos tem? Menos que isso. 0,0001%. Ou seja, 0,0000001 do patrimônio. Os banqueiros. Porque a questão é a seguinte... Os banqueiros têm 0,00001%. E aí existe uma coisa que você tem que se perguntar em qualquer atividade. O que eu sei mais do que o outro para me dar alguma vantagem de análise? Então, por exemplo, você tem um dos podcasts mais premiados, mais assistidos, mais famosos. Então, provavelmente você conhece mais de podcast do que eu, do que várias pessoas comuns. Você manja podcast. Então, teoricamente, se você vai investir num podcast, se você vai lidar com um podcast, alguém vem vender um podcast, você consegue sacar mais do que a média se isso é bom ou não. O que eu me pergunto é várias pessoas que não têm muita ideia do que é criptomoeda acreditarem que vão ganhar mais em criptomoeda do que numa atividade que fizeram a vida toda. Então, o dentista pegando todo o patrimônio que ele ganhou como dentista, achando que vai ganhar mais como Bitcoin do que isso. Então, eu vejo assim, e recomendo assim, tá, você quer Bitcoin? Ok, mas cuidado com o risco e não se esqueça que você tende a ganhar mais no que você faz melhor do que os outros. E aí, quando você vai... Isso vale não só para o Bitcoin, tá? Vale para o mercado financeiro, para ações. Torinho tá aqui, fala a mesma coisa, assim. Você não fala pro cara assim, ó, pega tudo e põe numa ação só porque vai bombar. Porque, não mais volátil. Porque existe uma certa responsabilidade no sentido disso. Então, quer dizer, você vai ganhar o que você faz melhor. Então, eu acho que isso precisa estar em mente sempre, né? É risco, é a ganância e o risco, né? E probabilidades. Pode ganhar muito, pode, mas a mesma onda que leva traz. Então, uma porrada para baixo também você pode sentir. Então, a gestão de risco muitas vezes é ignorada, principalmente por quem não é da área. O banco, um gestor de fundo, o Pablo lá com o pessoal dele, tem uma área lá de gestão de risco. Qualquer lugar que cuida de dinheiro tem uma área de gestão de risco. E aí que eu vejo que mora um pouco perigo. Mas assim... Dinheiro para ele o fluxo é mais importante do que ganhar uma bolada. Sim, talvez no fim da vida você vai ter... É muito melhor e você vai ter muito mais dinheiro com ativos menos voláteis que te pagam um fluxo constante de receita do que você apostar num ativo que pode dar uma puta de uma pancada ou não. Então, a pancada, ela pode ser, assim... Dizem que os melhores investidores são os que conseguem controlar, né? O pessimismo de curto prazo, né? Com o otimismo de longo prazo. Então, assim, no curto prazo, as coisas podem oscilar demais e isso pode te machucar. No longo prazo, se você encontrar boas empresas que vão estar te pagando, vão estar no fluxo, né? Entrando dinheiro para você, você tende a terminar a vida com mais dinheiro.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que no curto prazo a gente não sabe os resultados, mas no longo prazo dá para saber. Então, quando você quer investir num negócio que é muito volátil, que você tem que acertar no curto prazo, porque senão, se der errado, você quebrou, é um investimento muito difícil. Se você montar uma carteira que no longo prazo você sabe o resultado das coisas, né? As empresas boas tendem a subir, né? A prosperidade anda de mão dada com a criação de riqueza, né? Que anda de mão dada com o otimismo, né? A gente tem que ser otimista para investir, né? Todo mundo, se você não tiver otimismo, não tem amanhã, não precisa investir, pode gastar hoje que amanhã vai acabar o mundo, né? Então, o otimismo, ele é propulsor de carreiras, é propulsor de ideias, é propulsor de empresas, é propulsor de investimentos. Então, você sabendo, né, que no longo prazo você vai ter um resultado, você pode montar a sua carteira de longo prazo, né? No curto prazo é muito arriscado, muito perigoso, pode ser muito dolorido. E se você se confundir da segurança do longo prazo com a incerteza do curto prazo, você pode quebrar. É isso que tem que tomar muito cuidado. Então, e você estava falando, quando a gente começou esse papo de Bitcoin, tu falou que isso daí tinha, se for olhar os gráficos, parece com um gráfico das tulipas. Da bolha das tulipas, é. É que eu não sei o que é. Lá na Holanda, né? A Holanda é o berço do mercado financeiro mundial, né? Lá foi o primeiro... do mercado futuro, principalmente, né? Porque tinha muito mercantilismo, então a Holanda tinha isso. Você entregava uma produção futura, você comprava prazo. Mas foi onde inventaram o mercado futuro. Mas foi onde nasceu o primeiro Banco Central, foi nasceu o primeiro fundo. Já agora a minha saca de, sei lá, de arroz que eu vou colher lá na casa do cara. O primeiro mercado futuro inventado foi o de tulipa. Foi o primeiro mercado de futuros da Holanda. E aí, quando eles inventaram o primeiro mercado futuro, que era um derivativo, que é algo que derivava o valor de alguma coisa, né? Todo derivativo é um ativo sintético cujo valor deriva de alguma coisa. Então, o futuro de tulipa derivava da tulipa à vista, né? Então, uma tulipa futura chegou a valer 14 anos de trabalho de um artesão lá em 1600. Né? O que aconteceu? Logo que lançaram o contrato futuro, demorou um ano, começou a subir o preço das tulipas futuras. Só que como é um contrato sintético, que você só paga a margem, é diferente do comprar, sei lá, comprar e pagar o valor, o ativo e comprar, começou a primeira bolha do mundo, que foi a bolha das tulipas. E foi uma crise muito forte, né? Disparou, ficou 6 anos subindo, depois caiu, voltou, aí a crise não foi tão grande na Holanda, serviu muito mais para as pessoas estudarem uma bolha especulativa. Foi a primeira bolha especulativa da história da humanidade, né? A bolha das tulipas. Então, você tem todos os estudos dos gráficos, eu tenho aqui um gráfico das tulipas. Serviu para as pessoas estudarem e aprenderem os gráficos, como é uma bolha especulativa. E é inacreditável, Igor. Toda bolha especulativa tem o mesmo gráfico. E a Bitcoin está com cara de... A Bitcoin que você puxa para trás desde o começo. Por quê? Porque a Bitcoin, né, ela começou valendo 1 centavo. 1 centavo de dólar. Tem história de gente pagando pizza com 3, sei lá. Valia 1 centavo de dólar e está valendo 52 mil dólares. Né? O que aconteceu com as Bitcoins? Você podia negociar uma Bitcoin, aí depois aí começou a subir muito de preço, aí dividiram elas, aí você podia comprar frações de Bitcoin, depois dividiram mais, depois dividiram mais, depois dividiram mais. Né? Então, tem um ditado nos Estados Unidos que diz, quando o engraxate manda você comprar ação, você tem que vender. Né? Então, assim, no mundo, você vai lá no interior da Índia e o Uber lá dentro tá mandando você comprar Bitcoin. Então, é uma história meio antiga essa aí. Ó. Por exemplo, isso aqui é o gráfico das tulipas, o ciclo de uma bolha especulativa, que foi como, posso mandar para vocês porem aí depois, foi de 1600, né? Quando foi inventado o futuro, né? O primeiro derivativo, o primeiro contrato futuro da história da humanidade, que foi o contrato futuro de tulipa, e começou a primeira bolha especulativa no futuro de tulipa. E quando o pessoal percebeu, que falou assim, bom, mas aqui no ápice aí, lá em cima, valia 14 anos de trabalho de um artesão. Uma tulipa não vale 1 minuto do trabalho de um artesão. E no 3 caso, minutos ele troca por uma tulipa. Só que no futuro ele tinha que trabalhar 14 anos. E valia bem mais que casas. A grande questão é que a lógica, e aí a gente não consegue cravar se é bolha ou não, claro, todo mundo tem medo disso, e só vai saber depois, mas o que eu acho que é uma lógica perigosa para qualquer ativo, isso inclui também o Bitcoin, é assim,
Por que você está comprando isso? Ah, eu estou comprando isso porque amanhã Vou vai vender valer por mais. mais. Porque aí Que você... é por isso que compravam as tulipas futuras, porque amanhã vai valer Porque mais. assim, é meio que chamam teoria do tolo maior. Eu tô sendo tolo, mas amanhã vai ser algum tolo. E aí você perde a razão. Armadilhas, ganância, entusiasmo, são todas fases. Né? O Bitcoin, diferente de uma ação você olha o quê? Os dividendos dela, né? As empresas vão ter lucros até o infinito. Parte desses lucros vão ser distribuídos. Ok. Você traz esses lucros distribuídos a valor de hoje e dá o valor. No caso de moeda é muito mais complicado, porque o Bitcoin não tem um rendimento. O Bitcoin é que você sabe assim, ó, tem um estoque, aí tem a casa da mineração, vai chegar uma hora que vai ser finito isso, né? Que é a ideia do Bitcoin, e vai ser a lei da oferta e procura. De certa forma, eu posso dizer que o Bitcoin, no sentido de meio de troca, ele ainda não é tão usado. No sentido, assim, você não vê muita gente pagando coisas com Bitcoin, principalmente com a carteira que eles chamam a carteira fria, né? Que é o seu Bitcoin, não está numa corretora, é o meu aqui e acabou. Ainda não, isso não aconteceu. Por outro lado, muita gente correu para os Bitcoins na hora das crises, né? Na pandemia subiu muito, pós-pandemia, em 2021 bateu esse valor. Então, assim, é algo nebuloso. 67, 60. É por isso que eu sempre digo assim, cuidado, ninguém sabe. Você quer arriscar um pouco, mas eu temo que tenha problemas. Como também aconteceu bolhas, não só do Bitcoin. A gente teve as bolhas da .com, a gente teve bolha imobiliária americana. Então, quando as coisas começam a subir e você não entende por que aquilo está subindo, você tem que tomar cuidado de não estar... Por quê? Mas por que uma casa que valia 200 mil ano passado está valendo 2 milhões e depois vai valer 4 milhões? Isso pode ser um sinal de bolha. É muito difícil cravar. Agora... Por ser uma comunidade assim bastante online, bastante aguerrida, o pessoal já vai estar alvoroçado quando fala disso. Mas eu vi que o Brasil estava vendo aí de ter uma moeda digital, que eu esqueci o nome. Não, vai ter, o Drex. O Drex. O Drex. Mas isso daí Não, essa ele funciona em conjunto com o real? Ela é lastreada no real, né? Porque a moeda digital significa o sistema dela. Você pode ter... Tanto é que cada criptomoeda tem uma característica. Claro. O Drex, por exemplo, ele não é para parecer com Bitcoin. Não tem ele nada é a ver. para contratos inteligentes. Por exemplo, você compra um carro meu usado. Qual que é a sua preocupação, se não nos conhecêssemos? Que você ia me dar o dinheiro, eu falo, tá, beleza, Igão, manda o dinheiro que eu te dou o carro. A preocupação do comprador é mandar dinheiro e o cara sumir. E a preocupação do vendedor eu também não quero entregar o carro e subir. Então o Drex faz um contrato inteligente, de tal forma que deposita dos dois lados e só quando é validado a negociação, ele executa. Também vale muito para empréstimos. Suponha que você quer pegar um empréstimo aqui para o Flow e você quer pôr como garantia alguns móveis. Você quer pôr essa mesa, essa linda TV, esses bonecos, alguma coisa. Não só hoje o banco tem alguma dificuldade, às vezes, de saber se você não deu essas mesmas garantias para outro, que pode acontecer, como também, se você não paga, nem sempre ele vai te tomar rapidamente isso. Acontece muito com o carro, demora, às vezes o carro fica com raiva, deprecia, enfim. Então, o Drex ele pode fazer isso. Por exemplo, você pode botar títulos do Tesouro direto nisso e automaticamente você não paga, ele pega. Por que isso é bom? Isso é bom porque se o banco tem uma percepção menor de risco, ele vai te dar um juros menor para você. Então, essas garantias e esses contratos inteligentes fazem isso. Então, não tem nada a ver com o Pix, que o Pix, por exemplo, é um pagamento instantâneo. É um meio de pagamento. E o Pix vem com novidades também. Envio de real, o Pix vem com novidades. Você vai poder pôr conta estilo débito automático no Pix, recorrência. Então, nesse sentido, o Brasil fez muito. Nossa, o Pix é muito É muito bom.
O Mas você Brasil sabe, tá fez vindo muito. tudo, tá vindo o e-dólar, tá vindo o e-yuan, então tá o dólar eletrônico, o yuan eletrônico, tá todo mundo migrando. Acho que as criptomoedas fizeram esse movimento para os bancos centrais. Não, acelerou tudo, né? E tem empresas, acho que a Deloitte, se não me engano, usa o sistema de blockchain para ativos, para garantir a verificação contábil. Então, quer dizer, a tecnologia é indiscutível. A questão que você pode falar é o preço. Falar, não, o preço disso, por que é 50 mil dólares, 52 e não é 100 mil dólares? Ah, por que não é 1 milhão? Por que não é 5? Então você pode discutir. Mas a tecnologia e o ganho que a gente teve com isso é indiscutível. Assim como o Pix para pagamento instantâneo, ninguém tem. Hoje em dia é muito mais fácil. Ah, tem golpe, mas eles têm que coibir os golpes. E não eliminar a ferramenta. Exato. Não, mas o Pix, por exemplo, tem gente que fala que o fim da geração do cartão de plástico. Porque a hora que você começar a fazer crédito no Pix, o custo do cartão pode ficar caro demais. Porque hoje as pessoas pagam esse custo, né? Uhum. Se você tem a maquininha, você paga um percentual. E obviamente você impõe no preço isso. Então, com o Pix deve baratear isso. Agora, o Pix, se eu não me engano, começou, é um estudo do Banco Central, começou acho que lá com o Temer, estudo, né? O estudo. A Lançou implementação foi agora com o Bolsonaro, tremendo sucesso. E o Brasil, isso a gente não fala, mas o Brasil, por ter sido, ter sofrido hiperinflação, por ter sofrido várias quebras de bancos, sei lá, a gente tem sistemas muito bons. Um cheque no Brasil, um cheque no Brasil compensa muito mais rápido do que um cheque nos Estados Unidos. Agora ninguém usa cheque, mas na época, sim. Por quê? Porque você ficar um mês para compensar, no Brasil você sofria muito. As quebras dos bancos fizeram, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquilo que o Torinho falou há pouco, que se você, dependendo do produto, poupança, CDB, LCI, LCA, entre outros, se você deposita no banco e o banco não te paga, o fundo garantidor, que é uma reunião de bancos, garante até 250 mil por CPF e por instituição e 1 milhão no total, ou seja, dá uma quebradeira geral isso. Isso é para você tem dar mais de 100 mil o FGC. Isso é para então, dar tranquilo. É para um banco pequeno poder concorrer com o grande, porque senão todo mundo ia sempre emprestar para o Bradesco, para a Caixa, para o Itaú e para o Banco do Brasil. E talvez o Santander, mas que são os 5 maiores. Então, para dar competitividade. Então, o Brasil, por conta das crises e dos percalços, o sistema financeiro aqui é bem ágil. A gente tem o Banco Central, faz isso, mas você tem a CVM e você também tem a autorregulação. Então, você tem acordos que o Brasil segue, como o acordo da Basileia. Então, acho que o sistema financeiro do Brasil é bom, assim. Ele não é um sistema frágil, assim. Claro, a gente já teve problemas no passado, mas eu diria que é um sistema robusto e pode ser considerado um dos mais modernos do mundo. Não estou falando que banco cobra pouco, que cartão... Não é nada disso. Eu estou falando como eficiência de sistema. O Pix é incrível. Pô, você manda, faz transferência. Não, é incrível para receber. Sim. É bom mesmo.